Doutora, sempre bonita, sempre elegante. Oh, meu Deus. É naturalmente elegante. Um beijo para a Uli que está dodói, tá doente. Vai ficar beijo boa. Para ela. Vai ficar boa, rapidinho, nossa querida Uli, né, doutora? Com certeza, um cheirão para ela. Um cheirão para ela e um cheirão para a Catarina também. A Catarina tá lá, viu? A gata Catarina. Tá lá assistindo. Linda essa menina. Sou fã tanto da Uli quanto da Catarina. Com certeza. Vamos para o Marcos da Conceição, em Muribeca. Doutora, eu recebo BPC. Se eu falecer, meus dependentes também irão receber a pensão por morte, doutora? Oi, Marcos. Então, veja, olha só, Serginho, Marcos, que está nos acompanhando aí. Não, porque trata-se de um benefício, né, emergencial, é continuado, mas ele está dentro de uma questão que não entra, é o benefício do INSS da pensão pós-morte, né, é diferente, são coisas diferentes. Na hora que houver um falecimento da pessoa que recebe BPC, que é um benefício, um auxílio continuado, acaba ali. Tá? E esse é diferente da pensão por morte, de quem contribui com o INSS. O BPC, Serginho, é de quem não contribui com o INSS. E tem uma necessidade, então, quando ele falecer, também encerra. Beleza. Agora, a aposentadoria, não. É diferente. É diferente. São duas coisas distintas. Beleza, doutora. Muito bem esclarecido. Vamos para a próxima pergunta, que vem de Pacatuba, o Pedro Lisboa. Eu e meus irmãos realizamos o inventário de nossos pais sobre uma única casa. Mas um dos meus irmãos reside nesta casa com a família dele. É possível que ele requeira o tal uso capião do imóvel, doutora? Olha, Pedro, aqui eu não tenho informação se esse inventário já foi totalmente fechado, se já foi dividido tudo direitinho. Se já foi e existe um desses herdeiros ocupando a casa, é bom ter alguns cuidados, né, que a gente recomenda. Por exemplo, a questão do uso capião que ele coloca. É importante dizer que uso capião, se a pessoa ficar ali, vai para uma casa, alguém cedeu a casa, ou então ele começa a morar em uma casa que tem uso capião especial, ninguém interrompe, ninguém reclama, não tem contrato de aluguel, não tem comodato. Comodato é um contrato de aluguel que não se paga, é gratuito, mas é acertado. Isso pode, sim, gerar uma discussão de uso capião, só se... como existe o inventário. Se ele existe, já deixando tudo certinho, um desses herdeiros deve fazer alguma comunicação, deve fazer um contratozinho, só para depois não ter nenhum tipo de problema, tá? É possível, mas eu precisava saber muito mais dados no sentido de se já houve esse inventário efetivamente. Se não houve, tem que tomar todos os cuidados. Já é uma referência, com certeza, né, doutora, com relação certeza. a esse momento. Então, vamos para a terceira participação do Eduardo Gomes, Ailton da Silva. Eu entrei com uma ação no juizado especial de pequenas causas sem advogado, mas depois da sentença eu recebi uma intimação do juiz para que eu contratasse um advogado para contratar contra-razões. O que isso significa, essa ação do juiz, doutora? Pronto, Ailton. Olha, muito interessante essa pergunta. Boa. Juizado especial, que era o antigo juizado de pequenas causas, hoje é juizado especial, até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa ter advogado para entrar com ação, tá? Lá mesmo tem alguns formulários que são preenchidos e tudo. Nesse caso, já houve uma sentença, né? E foi aberto um prazo para recurso. Toda sentença abre prazo para recurso. Então, se ele quiser recorrer, ele vai ter que ter um advogado ou um defensor público. Essas contras-razões, o que é que significa isso? É um recurso que vai defender ou vai contestar aquela sentença. E é um direito de cada um, tá? Então, vai precisar, sim, ou do defensor público, se não tiver condição de contratar o advogado, ou do advogado. E eu suponho que o juiz esteja até pensando em preservar os direitos dele próprio, com né? certeza. Tá pensando nele. Porque o juiz pode... com ele, exatamente. Né? O juiz decide por uma coisa que você não concordou, não achou justo, cabe recurso. E um profissional, e aí está defendendo ele, porque ele, tecnicamente, ele não vai poder, né, se manifestar. Não tem condição para isso, Não tem, né? até porque a lei não aprova isso. Tem que ser através do profissional. Perfeito. Voltamos já, tempo para recado. E nós voltamos aqui com a doutora Emília Correia, o que ela disse é uma coisa muito séria aqui para mim, esse comprometimento, esse envolvimento, esse respeito e se interessar pelo que a pessoa está dizendo, tanto quanto a pergunta, quanto a sua orientação. Isso é muito bacana, eu gosto muito disso. Muito Viu, legal. doutora? E às vezes a sua pergunta faltou na minha resposta e o telespectador, poxa, que bom que ele perguntou isso, né? Que aí dá a oportunidade da gente falar. Eu curto e me interesso, isso é muito legal, bacana, muito o respeito pelo que a gente está fazendo. Mais duas perguntas para fecharmos. O Edson de Jesus, bairro 18 do Forte. Toda vez que eu vou encontrar meu filho, é um problema?
com a mãe dele, que não deixa, impede o meu contato com o meu filho. Posso ajuizar uma ação de danos morais contra a mãe do meu filho? Por isso, que pena, Edson. Eita, Edson. Então, Edson, o problema de Edson é problema também de muitos outros pais, Serginhas. Às vezes acontece isso, o pai não compreende, ou melhor, a mãe não compreende que o pai precisa ter essa convivência, esse contato, e aí bloqueia. Bom, se isso estiver acontecendo depois de uma ação que esse pai já entrou, que a gente chama ação de convivência ou de regulamentação de visitas, né, o direito de convivência ou regulamentação de visitas, cabe de imediato o dano moral, com certeza, porque já fica demonstrado que ele já estava em dificuldade. E se ele não entrou, eu recomendo que entre com essa ação, o direito de convivência ou de regulamentação de visitas, que é a mesma coisa, porque aí já vai gerar uma prova maior ainda do dano que ela está causando, não só ao pai, mas também ao filho, Serginho. É verdade, é verdade. Com certeza. E preserva sempre, a gente fala sempre, né, doutora? É sempre necessário falar, preserva o filho, por favor. Poxa, mexe demais com a criança. Verdade. E a sua participação, 996520105, mande agora a sua pergunta, a doutora Emília responderá com muito carinho e atenção. Com certeza. Josefa dos Santos, Conjunto Jardim, sou empregada doméstica e sofro de arritmia cardíaca. Posso conseguir o auxílio-doença pelo INSS? Olha, Josefa, muito importante também. Cada caso é um caso. Dependendo da gravidade dessa arritmia, né, é interessante que você tenha da parte do seu médico um relatório bem completo. Se você tiver, você consegue sim. Porque existem algumas arritmias que não impedem a pessoa desenvolver as suas tarefas. Então, você tem que comprovar isso. Comprovando isso, com certeza você terá esse direito sim. Isso serve para todos, inclusive. Maravilha, doutora. E só lembrando, amanhã, Café com Emília Correia. Café com Emília Correia. 6 da manhã. Você sabe que o pessoal pediu para fazer um dia 7 para saber, porque disse que não consegue acompanhar. Eu estou pensando cedinho, nisso. Cedinho. É sábado, o pessoal quer Emília descansar Correia um Oficial. Mais. @ Emília Correia Oficial. Amanhã às 6 ou às 7? Então, eu estou pensando em fazer às 7 amanhã. Vamos fazer às 7. Faz às 7. Vamos fazer às 7. Faz uma experiência e vê o resultado. Perfeito. Beleza, querida? Querido, beijo para você e para Catarina. Tchau, tchau. Essa gata lindona da doutora Emília. Sou fã de gato e eu amo o gatinho e principalmente a Emília, que é tão linda. Doutora Emília Correia retorna na segunda-feira e sempre enfatizando, sempre destacando aqui a sua participação, que para nós é fundamental.